Boa noite, Renata. Tá frio aí? Ei, Joelma, lá de Minas Gerais, é isso mesmo? Cristiane, Simone, boa noite, boa noite, boa noite. Tá frio aí, gente? Joelma tá em BH? Aline tá falando de onde? Cris tá falando de onde? Eu tô de São Paulo, gente. 15 graus com sensação térmica de 13 graus. Boa noite, tudo bem, Débora? Boa noite, seja bem-vinda. Tá em BH, ei, Joelma, tudo bem? Olá, doutora Isabela, MC Santos, não sei, não aparecem os nomes todos aqui, mas vamos lá. Boa noite, Neide, tudo bem? Sejam bem-vindas. Sejam todas muito bem-vindas. Eu sou Sônia Portes, sou psicóloga, especialista em maternidade no divórcio. E a gente vai falar sobre um assunto polêmico, uma caixinha que vocês trouxeram aqui sobre essa dor e esse momento da maternidade solo. 7 graus? Nossa Senhora, Curitiba, 7 graus. Gente, quanto que tá aí, Joelma? BH, quanto que tá? Érica, boa noite. Boa noite, sejam todos bem-vindos. Ei, Bia, Bia tá em São Paulo ou tá na Praia Grande? Como é que tá de temperatura aí? Aqui tá 13 graus. 12, Joelma, tá frio também. BH tá frio. Oi, tudo bem? Seja bem-vinda, MC Santos. Mas seja muito bem-vinda. Papel e caneta na mão. Eu tenho algumas provocações e alguns exercícios interessantes para vocês hoje, tá bom? Vocês estão me ouvindo bem? Me digam aí se tá tudo bem, tá bom? Boa noite, Érica. Seja bem-vinda. Boa noite, Paula. Tá frio, né? Tá frio aí. Vamos lá. Boa noite, Paula. A gente vai falar sobre como reagir quando a criança diz que prefere o pai. A Débora disse assim, divórcio assinado hoje, mas estou numa alegria. E tem uma bebê de 3 anos. Parabéns, Débora, parabéns. Mas é importante olhar para esses sentimentos e entender o que está acontecendo aí no seu coraçãozinho, tá bom? Que bom que você tá feliz. Sinal de que era isso mesmo que tinha que fazer, né? Já deu, né? E conte comigo, tô por aqui. Precisar de alguma coisa, tá bom? Vou ajeitar meu cabelo aqui. Vamos lá. Eu vou falar dessa dor, que é uma das maiores dores da mãe solo, que é pior do que um pai que briga pela guarda de um filho ou uma guarda compartilhada, como o atendimento que eu acabei agora antes de falar com vocês. A mãe estava bem emocionada com a possibilidade de experimentar uma guarda compartilhada. E eu acho que vale a pena até dizer para vocês que esse é um modelo novo no Brasil. Mas eu atendo uma mãe na Bélgica, a minha querida Fabi, e ela disse o seguinte, que lá na Bélgica a guarda compartilhada ela é um padrão, exatamente para trabalhar essa questão da equidade de gênero, né? Então, que a gente possa começar a olhar para essa possibilidade como um padrão também para nós de igualdade de gênero, de educação dos filhos, tem uma série de coisas para a gente pensar aí nesse formato guarda compartilhada. Mas pior do que uma guarda compartilhada com o pai, é um filho chegar até a mãe e dizer para essa mãe solo que ele prefere morar com o pai, o que eu li caixinhas aqui hoje bem dramáticas, em que o filho diz que odeia a mãe, que prefere ficar com o pai. E aí a gente sente esse arrepio, né, essa dor no coração, só de imaginar, só de pensar na possibilidade de que um filho no divórcio possa dizer para você que ele prefere morar com o pai do que estar com você. E eu queria saber de vocês se vocês têm medo também de que um filho venha dizer para você que prefere morar com o pai do que com você. Eu tenho esse medo, eu confesso que eu tenho esse medo. De repente, o meu filho, sei lá porque, virar para mim e dizer, olha, eu prefiro ficar com meu pai do que ficar com você, eu quero ficar mais com meu pai do que ficar com você. E a gente precisa olhar para esse medo. Eu quero saber aqui quem é que tem medo de que de repente o filho diga, olha, eu quero morar com meu pai. Coloca aqui para mim nos comentários. Eu tenho, Sônia. A Regiane diz que tem muito medo de que a minha filha vá morar com o pai, que ela peça para ir morar com o pai.
ou porque a filha não vai ser bem cuidada por esse pai, ou porque isso vai acionar gatilhos em mim, e é para isso que a gente vai começar olhando, tá? Aciona gatilhos em mim. Então, qual que é o medo? Qual que é o medo? Por que a gente tem? Aconteceu alguma coisa comigo. O que aconteceu, Suzy? Será que eu fiz alguma coisa errada, né? Essa é a nossa primeira questão. Então, vamos lá. Uma das maiores dores aqui no divórcio é a falta de amor, né? Gostaria que você que assinou o divórcio hoje, né, me diz como é que você se sente divorciada. A gente tem uma mistura de sentimentos, mas às vezes a gente não se sente amada, às vezes a gente se sente rejeitada, a gente pode se sentir traída, a gente pode se sentir não reconhecida por tudo que a gente já fez, por esse casamento, por essa criança. Quem já se separou aqui, compartilha comigo, mas quando a gente se separa, a gente tem altos e baixos. E nesses altos e baixos, em algum momento você vai sentir que você não é merecedora de amor. Quem já se separou aqui concorda comigo? Coloca aqui nos comentários, por favor. Bia, Joelma, aconteceu comigo, meu filho disse. Ah, tá, entendi, Suzy. Acho que você colocou uma caixinha aqui pra gente. Eu vou comentar sua caixinha, tá? Fica aqui que eu vou comentar sua caixinha. Tenho receio de não ser o porto seguro, porque terei falhado. Ótimo, Débora. Isso é importante a gente olhar para essa dor, tá? Por que eu tenho medo do meu filho pedir para morar com o pai? Então, vamos lá. Eu vou apresentar para vocês 4 caminhos. E para quem está anotando, anote aí. Eu vou apresentar para vocês 4 caminhos, tá? Quatro caminhos a serem analisados quando uma criança diz que quer morar com o pai, que prefere ficar com o pai. Então, vamos anotar esses caminhos. O primeiro caminho é você olhar para a sua dor de rejeição. É você olhar para a falta de amor que existe em você. E mais uma vez, tudo começa no adulto, tudo vai começar em nós. Não começa na criança, começa em nós. E por isso é importante que a gente se olhe, tá? Então, olha para esse medo. Eu tenho medo de que o meu filho vá morar com o pai e que o pai, com a irresponsabilidade dele, não dê conta e que essa criança, né? Olha para esse medo. E olha para essa falta de amor. Por quê? Quando a gente não se sente amada, quando a gente não se sente reconhecida, e quando eu não me sinto reconhecida, eu não me sinto amada, quando eu me sinto traída, quando eu me sinto rejeitada, quando eu sinto que eu fui usada durante todos esses anos para cuidar da filha, para cuidar do marido, e que de repente nenhuma dessas pessoas estão reconhecendo o quanto eu me doei, me dediquei, trabalhei para que tudo isso acontecesse. Se eu não estou bem resolvida com essas dores, oi Ana, se eu não estou bem resolvida com essas questões, a dor da rejeição, ela me corrói. A dor da rejeição, ela me enfraquece. A dor da rejeição acaba colocando uma lente que atrapalha você a encontrar um caminho de resolução e um caminho mais tranquilo para você conseguir lidar com isso. Então, oi Dani, a primeira coisa que você precisa olhar é o quanto você não está se sentindo amada para que a fala de uma criança que diz que prefere morar com o pai, para que essa fala te abale tanto. Vocês estão entendendo a moral da história? Estão entendendo? Então vamos lá. O primeiro pilar é olhar para você. Se eu tô com a minha autoestima abalada, se eu tô com a baixa autoestima, se eu me sinto rejeitada, se eu não me sinto amada, se eu não estou bem resolvida, se eu não estou autoconfiante, se eu não estou bem resolvida, qualquer coisa que o meu filho disser vai me abalar. A Macedo disse assim, tenho medo, ainda mais porque o pai do meu filho é um excelente pai e o meu filho ama estar com ele. Ótimo, então vamos guardar isso aqui, professora Macedo, vamos olhar para isso, tá? Mas e a relação do pai? Tem várias possibilidades. Algumas mães têm medo porque o pai não vai cuidar direito e outras mães têm medo porque o pai cuida demais e essa conexão e esse amor com o pai é uma conexão muito forte. O primeiro recado que eu tenho para dar para vocês é
Parem de olhar tanto para o pai e comecem a olhar para a relação, para a conexão que você está construindo com o seu filho. Quem estiver anotando, pega essa daí. Você precisa anotar e prestar atenção na conexão que você está construindo com o seu filho. É para isso que você precisa olhar, tá? Então, vamos lá. Primeira coisa, o quanto eu me amo, o quanto eu estou bem resolvida com o divórcio, o quanto eu tenho domínio próprio, o quanto eu me sinto amada e o quanto eu tenho plena certeza de que eu sou uma mãe bem resolvida. Eu sou a mãe que o meu filho precisa ter. Eu sou uma mãe funcional e eu estou cumprindo com o meu papel de mãe. Eu não sei vocês, mas quando eu me separei, eu fiquei confusa com relação a essa minha condição, essa minha postura. Qual é a minha postura a partir de agora como uma mãe divorciada? Como eu devo me comportar? Como uma mãe funcional no divórcio conduz a educação de um filho sem muita participação do pai ou sem nenhuma participação do pai? Eu me sentia insegura, sabe, Santos? E nessa minha insegurança, que eu preciso dizer para vocês, é que quando você está insegura, qualquer ventinho te derruba. Como assim? A fala de uma criança de 5 anos te enfraquece, te deixa assustada, te deixa acuada, te faz chorar, te faz refém dessa situação. A fala do vizinho te deixa angustiada, é como se você estivesse fazendo a coisa errada. Se você estiver namorando uma pessoa e essa pessoa for um abusador, tudo que ele disser que você está fazendo de errado ou que você precisa manipular o teu filho, você vai obedecer esse namorado abusador porque você não sabe quem você é, que mãe você é. Que mãe você quer ser para o teu filho? Qualquer coisa que o teu ex-marido diga vai te abalar, porque você não tem clareza de qual é a sua função, qual é a sua postura e que tipo de mãe você quer ser para o teu filho. Vocês estão entendendo que é muito mais sobre você do que sobre a fala da criança? Vocês estão entendendo que quando eu não sou terapeutizada, quando eu não tenho autoconhecimento, quando eu não tenho clareza, quando eu não tenho jornada da mãe solo, quando eu não sei qual é o lugar que eu tenho que ocupar nessa situação, a criança, qualquer fala da criança pode me derrubar? A Santos está dizendo, certo. Ei, fada do dente, tudo bem? Como você tá, Suzel? Saudades, meu amor. Então, esse é o primeiro pilar, é olhar para você, para essa tua fraqueza, para essa tua instabilidade, para essa tua falta de clareza com relação ao papel que você assume no divórcio. Esse é o primeiro ponto que vocês precisam avaliar. E mais uma vez, se eu me sinto fraca, se eu tô com a minha autoestima abalada, tudo bem, meu amor. Qualquer ventinho vai me derrubar. Então, se essa mãe que escreve aqui nessa caixinha, como reagir quando a criança diz que prefere o pai? Se ela está abalada com essa condição, assim como houveram outras caixinhas que eu li aqui hoje, você precisa rever o seu papel como mãe nesta relação de mãe divorciada, de mãe solo. Você não está bem resolvida com esse papel. Tá fazendo sentido isso que eu tô falando para vocês? Então, esse é o primeiro caminho. Segundo caminho, olhe para o reclamante. Quem que é o reclamante? Quem que está dizendo que prefere ficar com o pai? A criança. E a criança, ela precisa ser ouvida. O filho do divórcio, muitas vezes, eu sou filha de pais divorciados, ele se sente sozinho. É como se o meu pai tivesse seguido a vida dele, às vezes o pai casou de novo, vive lá numa outra casa, mudou a vida, eu tô mais distante do meu pai, geralmente essa distância acontece, e eu tô aqui tentando uma comunicação com a minha mãe, e a minha mãe perdida na sua depressão, na sua tristeza, nos seus medos, no luto do divórcio, não resolveu o luto do divórcio, também não tá me escutando, também não tá me atendendo. Isso é muito sério e é para isso que a gente precisa olhar. Escute a criança, pergunte para a criança. Nossa, eu prefiro morar lá na casa do meu pai. Ah, prefere? Curiosamente. O que tem de legal lá na casa do papai? Escute. Ah, o papai deixa eu jogar videogame. Ai, o papai deixa a gente comer porcaria. Ai, o papai deixa a gente comer chocolate antes da janta. Ai, o papai... Nossa, mas essa casa do papai é muito legal, hein? Poxa, eu acho que se eu fosse você, eu ia também querer morar na casa do papai.
Entendam o que eu estou dizendo, presta atenção. A Santos disse assim, é saber que a criança também está sofrendo, sim. E para a gente ter essa clareza, Santos, a gente precisa ter esse grão de maturidade e parar de olhar só para o nosso umbigo, porque às vezes a gente aponta muito para o pai é egoísta, o pai só quer saber dele, mas será que a gente está conseguindo olhar para nós? Será que eu consigo também enxergar onde eu estou falhando, onde eu falhei, o que eu preciso melhorar? Apontar para o outro e dizer que eu estou sofrendo porque o outro fez é mais fácil. Mas e olhar para a criança? A gente consegue considerar o quanto a criança está sofrendo com tudo isso? Essa é uma pergunta interessante. Então, não tente competir com a criança. Ah, mas o seu pai é um irresponsável porque deixou você comer chocolate antes da janta. Não tenta dizer que o pai está errado. Não tenta dizer que o pai não presta. Não tenta dizer que o pai... Porque você está tirando exatamente todo o encantamento que a criança tem com relação ao pai. E a gente não está numa competição. Não é para disputar espaço com o pai. Você pode perfeitamente garantir o seu espaço sendo uma mãe funcional, sendo uma mãe que sabe o que está fazendo, sem diminuir o poder do pai ou sem diminuir a graça que essa criança sente pelo pai dela. Mulheres adultas não vão por esse caminho. Então, vocês vão escutar a criança. Anotem, separem um roteiro de perguntas. Sério, filho, que legal. É muito legal a casa do papai? Eu posso sentar com meu filho e dizer assim, poxa, deve ser legal mesmo. Eu também gostava de ir para a casa do meu pai. Meu pai também era um cara muito legal. E a criança vai sentir que ela está sendo ouvida, que ela está sendo considerada, que ela está sendo validada. E, infelizmente, as mães no divórcio, elas acabam tentando invalidar o que a criança está dizendo. Elas vão dizer, mas o seu pai é todo errado, o seu pai é um irresponsável, o seu pai é um chato e parece que você está ficando igualzinho a ele, porque você concorda com tudo que ele faz. É o pai legal, é o pai que fica com você de final de semana. Quero ver o pai legal ficar aqui durante toda a semana. Competindo espaço do pai e da criança. Sai desse lugar. Uma mãe solo poderosa, uma mãe funcional não vai disputar esse espaço. Você vai ter o seu espaço sem precisar competir esse espaço com o pai. Tá fazendo sentido? Então escute o que o seu filho tem para dizer a respeito da casa do pai. Esse é o segundo caminho. O terceiro caminho é uma provocação para todas nós, né? Eu gosto muito de uma passagem de um livro chamado As 5 Linguagens do Amor. Quem não leu, leia. O livro As 5 Linguagens do Amor diz quais são as formas que cada um tem de demonstrar amor. Às vezes é fazendo uma comida gostosa, cantando uma música para você, te fazendo um carinho, prestando algum tipo de favor a você, dizendo o quanto vocês se amam. Mas no livro As 5 Linguagens do Amor, a passagem é a seguinte: todo comportamento, anotem, todo comportamento é um ato ou é um pedido de amor. Todo comportamento é um ato ou um pedido de amor. A Débora disse assim, como filha do divórcio, digo, ouvir falar mal do pai me criou trauma que me levou a um casamento falido. Amo esse livro, As 5 Linguagens do Amor, de amor das crianças. Perfeito, Débora. Quem não leu, leia. Leia esse livro, né? Depois eu volto para fazer uma ressalva nesse comentário aqui da Débora. Se a criança não está dizendo com essa frase, eu prefiro morar com meu pai, o que a criança está dizendo para a gente? Vamos imaginar que é seu filho, chegou em você e disse assim, mãe, eu prefiro morar com meu pai. Essa fala, ela é um ato de amor? A criança está dizendo para a mãe, mãe, eu te amo. A criança está dizendo isso para a mãe? Me diga aqui. O que vocês acham? Mãe, eu prefiro morar com meu pai. A criança está dizendo eu te amo para a mãe? De verdade? Não. A criança está dizendo o quê? Se não estou dizendo eu te amo, se não é um ato de amor, é um pedido de amor. Então, quando a criança diz eu prefiro morar
com meu pai. A criança está dizendo o que para a mãe? Me ame, olhe para mim, preste atenção em mim. Eu estou precisando da sua atenção. Olha para mim. Não é um ato de amor, mas é um pedido de amor, Suzy. Quando um filho diz que odeia uma mãe, esse filho está pedindo, implorando, gritando desesperadamente. Me olhe, me perceba, sinta o quanto eu estou sofrendo com tudo isso e me ajude a entender tudo isso. Mas se eu estou imatura, fechada na minha ferida narcísica, na minha ferida egocentrada, eu não olho para essa criança como um pedido de ajuda, eu olho para essa criança como um defensor do pai. Como alguém que está defendendo e que está competindo espaço com esse pai. E isso não faz sentido. Certo? Certo, professora Márcia. Oi, Camila, tudo bem? A criança está pedindo para ser amada, Débora. É isso. Então, se não é um ato de amor, é um pedido de amor. Entendam que todo ato de rebeldia de uma criança, um bilhete na escola, um problema de suspensão, um problema de mau comportamento, a criança está dizendo para você, me ame. É. E aí, qual que é o ponto, né, gente? A Márcia escreveu aqui, judiação. Qual que é o ponto que eu trago aqui para vocês, que eu reforço? Enquanto você está prestando atenção no ex, na vida do ex, no casamento do ex, na namorada que ele arrumou, no carro novo que você está aqui ruminando, sofrendo aqui com esse divórcio, o teu filho está aqui, ó, mãe me ama, presta atenção em mim. Eu não sei ainda, Ariane, se a live vai ficar gravada. Se eu deixar a live gravada, vocês vão lá comentar? Me diz, tá? A criança tá ali pedindo para você olhar para ela, cuida de mim. Enquanto eu tô com medo de que a criança ame mais o pai dela, que o pai tá me sabotando de final de semana, a gente precisa criar conexão com essa criança. E a jornada da mãe solo é sobre isso, tá? A jornada da mãe solo é sobre gere conexão com aquilo que é mais importante para você, que é seu filho. Mas para gerar conexão com seu filho, você precisa cuidar de você. Sônia, mas eu já faço terapia. Que bom! Terapia é muito importante. Mas quando você está em grupo, você escuta outras histórias. E quando eu escuto outras histórias, eu aprendo com essas histórias. E eu me vejo nessas histórias. Tá bom, Ariane, combinado. Eu me vejo nessas histórias. É como se eu tivesse um mapa. Eu quero trazer alguns pontos importantes aqui, até de um recorte de sessão da Joelma. A Joelma está aqui presente. Quero trazer um recorte aqui para vocês de que assim, enquanto eu tô fechada nesse luto, enquanto eu não entendo o que foi que aconteceu no divórcio, ei, Marcos, eu tenho um filho que tá dependendo, que precisa de mim, que precisa da minha atenção. Então, todo comportamento de rebeldia, todo comportamento de dor, todo comportamento disfuncional da criança, a criança tá de alguma forma pedindo para o adulto, me ame, me acolha, me ajude, eu preciso do seu apoio, eu preciso da sua rede para conseguir lidar com a dor do divórcio. Os filhos são os que mais sofrem com o divórcio. E nós precisamos, às vezes, crescer de uma maneira extremamente forçada, buscar ferramentas de uma hora para outra, para nos tornarmos mães adultas, para sermos capazes de sermos a estrutura emocional dessas crianças no divórcio. Certo, Márcia? Faz sentido? Tá? Então, é sobre isso. A jornada da mãe solo é sobre isso. É sobre tecer essa rede de apoio, ter esse guia, ter esse mapa, e que nesse mapa você consiga reconhecer possibilidades na sua história e na história de outras pessoas, tá? Então, vamos lá. Todo comportamento é um pedido ou um ato de amor. A Dai tá dizendo aqui, quando que vai abrir vaga na jornada? Só no final do mês, porque a Dai que tá aqui, que tá assistindo, que é do marketing, que diz que eu só posso abrir vaga no final do mês, né, Dai? A gente vai abrir vaga no final do mês, mas antes tem um evento, dia 30/7. Vai ser uma terça-feira. Vai ter um evento especial. E o evento é como não perder a guarda do seu filho. Eu vou trazer os principais desafios para você se conectar com o teu filho
e você fortalecer muito do que eu tô trazendo aqui nessa live, tá? A Joelma tá dizendo, verdade, minha filha não está demonstrando muito, mas está de férias e quer dormir comigo. Eu fiz um vídeo sobre isso, Joelma, depois a gente conversa nos bastidores. Ei, Márcia, fez sentido aí? Tá? Todo comportamento é um ato ou um pedido de amor. Bom, vamos lá. Antes de começar a responder as questões de vocês, vem a pergunta. Tá, Sônia, mas como que a gente maneja tudo isso? Como é que a gente resolve tudo isso? Vamos lá. Primeiro ponto é não reagir. Que a pergunta é, como reagir quando a criança diz que prefere o pai? Não reaja. Uma mãe solo poderosa, uma pessoa com autodomínio, uma pessoa com autodesenvolvimento, com terapia em dia, com a sua autoestima, não vai reagir. Uma pessoa bem resolvida, ela vai pensar, ela vai analisar e ela vai se analisar nessa história. Eu vou esfriar a minha cabeça. Eu não vou deixar que as minhas emoções me dominem, que eu fale uma besteira que eu me arrependa, que eu diga para o meu filho, vai mesmo morar com teu pai, seu filho ingrato, e que depois eu sofra com aquilo que eu disse, porque o meu filho realmente foi, que eu não pegue o telefone e que fale verdades para o pai, dizendo, olha, você está colocando coisa na cabeça do menino, você está cometendo alienação parental, você está isso, você está... Calma, gente. Pode ser muito mais simples do que tudo isso. Crianças falam, crianças também tentam se defender, crianças também inventam coisas, crianças são crianças. Além de tudo, elas são crianças. E é importante refletir em tudo isso antes de reagir, tá? E aí eu vou trazer alguns pilares da psicologia positiva. Eu vou trazer 2 manejos para vocês lidarem com esse tipo de provocação do filho de vocês. Mas lá na Jornada da Mãe Solo, eu tenho um módulo bônus, que são de 30 exercícios de conexão com o seu filho. Então, lá na Jornada da Mãe Solo, além de tudo que eu tenho 30 exercícios de conexão com o seu filho. E hoje eu vou colocar aqui para vocês 2 manejos para vocês utilizarem para lidar com situações embaraçosas como essa, tá bom? Então, vamos lá. A psicologia positiva traz uma série de caminhos para a gente resolver relacionamentos de uma maneira mais amorosa, mais afetiva e mais positiva, sem punição, sem castigo, sem bater, sem competir, sem agredir, seja de forma verbal ou física, a pessoa que está se relacionando com você. Isso serve para as crianças, serve para os parceiros, serve para os colegas de trabalho. A psicologia positiva pode se tornar uma filosofia de vida. E é isso que eu ensino também na Jornada da Mãe Solo. Você pode praticar a psicologia positiva com você e com a sua família. E a gente vai ter relacionamentos muito mais harmoniosos, pautado nessa metodologia. Então, vou trazer 2 manejos para vocês. O primeiro, o que eu faria se o Vinícius, meu filho de 15 anos, com 1,82 de altura, Márcia, tem noção de qual o tamanho do meu filho? Depois eu te mando uma foto, que calça 43. Se ele dissesse, mãe, eu prefiro morar com meu pai. Além do que eu coloquei aqui para vocês, de investigar, tá, você quer morar com o papai por quê? O que tem de legal lá na casa do papai? Como é na casa do papai? O que é que tá acontecendo? Você quer me contar alguma coisa? Você quer me falar alguma coisa? A psicologia positiva diz que a gente pode dramatizar. Então, depois de fazer toda essa investigação, eu poderia perguntar, e você quer morar na casa do papai porque tem pipoca? E eu poderia dizer assim, mas eu sei fazer pipoca. Eu também sei fazer pipoca. Você quer que eu faça uma pipoca para você? Eu tô aqui brincando com a situação. Mas na casa do papai tem videogame. Mas aqui também tem videogame. Será que aqui também esse videogame é legal? A gente pode deixar esse videogame legal e eu posso, de repente, colocar mais alguma coisa assim? 28, Márcia, minha nossa! Era uma adolescente, tá com 28. Vinícius fez 15, o tempo passa, né, minha filha? Estamos aqui. A dramatização com a situação, uma criança poderia dizer, nossa, mas será que nesse coraçãozinho de pedra tem um espacinho para amar a mamãe? E aí, tenta se imaginar escutando isso. Você com certeza a criança vai dar uma risadinha e vai dizer, tem mamãe, mas a mamãe te ama tanto. E aí, será que vai sobrar uns dias para ficar com a mamãe? A mamãe quer muito que você fique aqui. Como é que a gente pode
reestudar essa possibilidade de querer ficar com o papai. Você vai quebrando com bom humor, com manejo, com traquejo positivo, aquela rebeldia da criança que eu já disse aqui anteriormente, que ela está pedindo amor, ela está pedindo atenção. Então, com traquejo, a psicologia positiva vai dizer o seguinte: aquilo que parece ser muito duro, aquilo que parece ser muito difícil, pode ser mais simples do que você está imaginando. Mas eu percebo que os pais e mães no divórcio acabam vindo muito agredidos, muito poluídos, muito machucados, com a ideia de que o outro está querendo roubar o seu espaço no coração do seu filho. E o que eu tenho para dizer para vocês é: sai dessa. Não precisa ficar preocupado com o que o outro está tentando roubar de você. Só tenta garantir o teu. Tenta garantir a tua conexão com o teu filho. E aí, se você desprender menos energia no que o pai está fazendo e colocar mais energia no amor e na conexão com o teu filho, não vai ter por que você ter medo do seu filho pedir para ir morar com o pai. Porque a sua conexão vai ser tão forte com o teu filho que ele nem vai pensar nessa possibilidade e você nem vai precisar se preocupar com isso. Você só tem que se preocupar em amar o teu filho e oferecer para ele o suporte e a estrutura emocional que ele precisa para crescer saudável no divórcio. Porque os filhos são os que mais sofrem com o divórcio. Para quem ainda não sabe, os filhos são os que mais sofrem com o divórcio. Oi, Laís. Oi, Juju. Boa noite, meus amores. Sejam bem-vindas. Tá fazendo sentido, gente? Tá? Então, primeiro manejo é dramatizar, é brincar um pouco com a ideia e usar expressões que possam derreter esse coraçãozinho duro da criança rebelde que tá carente de amor. O segundo manejo, gente, eu já usei muito isso com Vinícius, tá? Às vezes eu uso, até hoje, tá? Sei lá, vou trazer um exemplo aqui pra vocês, né? Acho que meu filho ele tem uma descendência de índio, porque ele detesta botar chinelo. Ele detesta botar tênis, ele gosta de andar de chinelo e descalço. Tem um calor no pé que, meu Deus. E ele quer andar de chinelo, gente, pra cima e pra baixo quer andar de chinelo. E sei lá, né? A gente vai no shopping, ou a gente vai à missa, e ele vem lá de chinelo. Ele diz assim: mãe, tô pronto. Aí eu olho pra ele e vejo ele de chinelo, eu falo: oi? Ele fala: tô pronto. Eu falo: oi? Ele fala: tô pronto. Eu falei: nossa, parece que eu escutei o Vinícius dizer que tá pronto. E ele continua dizendo: mas mãe, eu tô pronto. Quando eu faço esse tipo de piada com meu filho, ele já sabe que tem alguma coisa ali que não tá legal. É mais ou menos se fingir de surda, sabe? Então, sei lá. O Vinícius tá pedindo para comer, ele tivesse lá 5 anos de idade. E ele tá pedindo para comer chocolate antes de jantar. Eu posso muito bem dizer: oi? Ele diz: mamãe, eu posso comer um chocolate? Eu digo: oi? Mamãe, eu posso comer um chocolate? Eu diria: o quê? Parece que eu tô escutando o Vinícius de longe, mas eu não tô vendo ele. Eu me finjo de sonsa, eu me finjo de surda. E ele começava a rir, ele começa a gargalhar, e ele já sabe que ele precisa resolver alguma coisa que não está resolvida ali no visual dele. Então, a psicologia positiva, e ela é uma das bases aqui da jornada da mãe solo, ela vai trazer caminhos em que a gente possa usar a harmonia, a brincadeira, o manejo, as histórias, o traquejo, um filme, uma boa conversa, para a gente entender o que está acontecendo com a criança e a gente manejar essa situação com um bom jogo de cintura, sem bater de frente, sem castigar, sem competir, sem ligar para o pai, sem dizer que o pai é um irresponsável, sem se colocar contra a criança, como se a criança estivesse no time do pai contra você. Só que eu só consigo fazer isso se eu for uma mãe feliz. É o que eu coloco aqui para vocês. Mãe feliz, filho feliz. Não inverta a ordem. Não é o filho que te faz feliz. Eu só consigo fazer o meu filho feliz e administrar, manejar essa situação de uma maneira bacana se eu estiver bem comigo mesma, se eu estiver bem com o divórcio, se eu tiver essa clareza do que é a maternidade no divórcio. E aí a gente tem uma longa jornada, por isso que se chama jornada da mãe solo.
A gente tem uma longa jornada a percorrer. Essa live é uma amostra do que vocês podem fazer por vocês e pelos filhos de vocês. Porque ter autoestima elevada no divórcio, sem amigos, sem rede de apoio, é desafiador. Na jornada da mãe solo, você tem um grupo. Saber o que vai acontecer no divórcio e ali aos trancos e barrancos dando cabeçada, pode acontecer? Pode. Mas se você tiver um mapa, se você tiver um guia, se você tiver pessoas que já passaram por isso, que possam te contar o que é que você pode esperar numa situação como essa, te dá a oportunidade de se preparar melhor para lidar com os desafios do divórcio, menos traumático, menos surpresa. Mas quais são os caminhos? O que é que a gente pode fazer para a gente se blindar e a gente ser uma mãe solo poderosa, uma mãe que sabe o que está fazendo? Então isso aqui é uma amostra, mas tem muito mais na jornada da mãe solo e tem muito mais no nosso evento do dia 30, que é como não perder a guarda do seu filho. Vai ser às 8 horas, acho que aqui a gente vai ser um encontro fechado. Não vai estar disponível aqui, tá? Vai ser um encontro fechado, vai ser uma live fechada. Vamos lá, vamos responder as perguntas. Deixa eu ver aqui. Eu quero responder essa pergunta. Tinha separado aqui para vocês. Gostei muito dessa colocação aqui. A mãe disse assim: nossa, eu nem sei o que faria numa situação dessa. Eu nem imagino. Perfeita pergunta, perfeita colocação. O que eu quero colocar para vocês é o seguinte: divórcio é uma caixinha de surpresas. E eu vou trazer um recorte de um atendimento dessa semana, que dizia o seguinte: eu disse, olha, se o seu ex-marido tiver outros filhos, você precisa pensar nessa possibilidade. Aí ela disse assim: não, mas ele fez vasectomia. Não tem a possibilidade dele ter outros filhos. Tá, mas e se você tiver outros filhos? Não, eu não quero ter mais filhos, eu já tô na menopausa, eu não vou ter mais filhos. Tá bom. Mas e se o seu ex casar com alguém que tenha filhos? Nós vamos ter mais uma criança para administrar nessa situação. Ela fez assim: eu não tinha pensado nisso. Vocês entendem que a caixinha de surpresas do divórcio, ela pode trazer muitas, inúmeras possibilidades que vão exigir de vocês um manejo para se relacionar com esses novos formatos de família que nós estamos construindo. Porque o divórcio, aparentemente, ele é a grande resolução para muitos problemas. Mas a maioria das pessoas não percebe que junto com o divórcio vem uma complexidade de vários outros relacionamentos que vão ser constituídos a partir deste divórcio. E quando a gente tem um mapa, quando a gente tem terapia, quando a gente tem conhecimento para entender quais são os percalços do divórcio, a gente vai se blindando emocionalmente para, quando acontecer, eu preciso estar preparada para isso. Então, eu nem sei como eu faria numa situação como essa, mas se eu estiver preparada para isso, eu vou encarar essa situação com muito mais maturidade, menos ansiedade. Eu vou estar forte o suficiente para conduzir isso de uma maneira mais saudável, tanto para mim quanto para minha criança. Faz sentido? Quero responder uma outra pergunta. Vamos lá. Olha essa pergunta aqui que interessante. Quem tiver pergunta, pode colocar as perguntas aqui nesse pontinho de interrogação. A Marisa chegou, a Polly chegou. Quem tá aí? A Laís, para me ajudar com o horário. Juju, me ajuda com o horário. A gente precisa encerrar às 9. Então, quando tiver faltando uns 10 minutos, vocês me avisam, por favor? Só para eu não estourar o tempo e não perder a live, tá bom? Gostei dessa pergunta aqui, ó. Devo falar como realmente é o jeito do pai ou eu devo omitir algumas verdades? Bom, quando você falar realmente o que é o pai, você tá falando para a criança o que é o pai. Obrigada, Laís. Você tá falando quem é o pai a partir da perspectiva, da sua perspectiva, de uma mulher em dor, de uma mulher divorciada, que vai contaminar essa visão, essa versão que vai ser contada para o teu filho. Quando a gente fala mal de um pai para um filho, a gente de alguma forma também está falando mal dessa criança. E muitas mães não sabem que quando você fala mal do pai,
você está machucando a autoestima do seu filho. É mais ou menos assim: se você não gosta do meu pai, eu sinto que você também não gosta de mim. Então, se você não gosta de mim, não gosta do meu pai, eu preciso ser diferente do que eu sou e eu passo a não me aceitar. Então, por que essa necessidade de falar verdades para uma criança? É importante que vocês entendam que o filho do divórcio não é o teu amigo. Ele não é uma mulher divorciada. O filho do divórcio é filho de um casal que se separou e que está sofrendo com isso. Então, saiam desse modo, tratar o filho do divórcio como teu amigo. Ele não é teu amigo. O filho do divórcio é uma vítima do divórcio. É uma criança que está sofrendo, é uma criança que está em dor. Então, você precisa tomar cuidado com essas necessidades. Por que eu tenho que contar a verdade para essa criança? Eu tenho um sentimento de injustiça. Precisa trabalhar isso em terapia. Precisa trabalhar isso na jornada da mãe solo. A vida não é justa. Para começar, a vida não é justa. Não. E mulheres adultas sabem disso. E mulheres adultas vão encarar essa situação de frente. É uma provocação, tá? E quando a filha fala mal do pai por algum comportamento que ela não gostou, aí é uma questão dela com o pai. Depende do que ela falou e depende do seu relacionamento com o pai. Se for muito ofensivo, eu sempre digo, meu filho nunca falou mal do pai. Mas se acontecesse comigo, eu diria, você precisa respeitar o seu pai. Não esquece que ele é o seu pai. Sônia, mas o pai é um traste, o pai não faz isso, o pai não faria isso por mim. Não é o que o pai faria, é sobre o que você quer que a sua filha desenvolva. Quais são os valores que você acredita que são importantes a serem desenvolvidos na sua filha. Respeito aos mais velhos, respeito a pai e mãe, ou falar tudo aquilo que ela pensa, xingando, falando sem filtro, tá? Então, acolha, escute e faça o seu papel de mãe. Faz sentido? Me diz aí. Deixa eu ver. Aqui. Essa pergunta é interessante. Eu tô preocupada com a aproximação deles e tenho medo de pedir para morar com o pai. Essa é uma fala de uma mãe que não sabe qual é o seu papel e que provavelmente tá ali fechada naquela mãe chata. A gente está preparando a campanha aqui para divulgação da jornada da mãe solo e veio um insight muito poderoso que é o seguinte: teu maior inimigo não é o pai. Teu maior inimigo na educação e na conexão com o teu filho não é o pai, né, Márcia? Teu maior inimigo não é o pai. Teu maior inimigo é você mesma. É você se colocar como uma mãe punitiva, uma mãe que castiga, uma mãe que só cobra, uma mãe que é a Maria perfeitinha, que tem que estar tudo certinho, tem que ser tudo perfeito, tem que atender às expectativas da sociedade. Uma mãe não terapeutizada, uma mãe deprimida, uma mãe triste. Que coisa melhor do que você ficar perto de uma mãe triste, uma mãe que não fechou o ciclo do divórcio? Essa mãe é o pior inimigo e é o que mais afasta filho. É mãe que se comporta desse jeito. Não é a conexão com o pai. Que bom que a conexão com o pai é positiva, porque a maioria dos pais ainda deixa muito a desejar, tá? Então, não é a conexão com o pai, é a sua conexão com seu filho. É para isso que você precisa olhar. E quando o pai fala que vai visitar e não aparece há um ano, mas sempre manda mensagem falando que tá indo. Virgínia, eu não conheço detalhes da situação, mas é escutar e acolher, né, a criança. Escutar e acolher a criança. Esse é um ponto importante, tá? Eu não conheço detalhes da história, mas a gente já tem aí casos de abandono afetivo na justiça, quando o pai não vem visitar, ou quando o pai promete que vem e não vem, você já pode processar o pai por abandono afetivo e ele pode ser multado por isso, né? Verdade, eu tenho inveja dos pais que visitam os filhos, né? Ai, já? Sério, Laís? Nossa, eu achei que eu tô começando a live. Ai, meu Deus. Obrigada, Laís, por me avisar. Tô achando que eu tô no começo da live, gente. Nossa Senhora, tá bom. Muito obrigada. Vamos lá.
Eu elogio o papai e falo bem dele, mas explico que ele só é tão bonzinho porque fica só há 4 dias. Então, vamos olhar para essa frase? E tem uma outra aqui que eu vou aproveitar, então, que eu vou ter que correr com o tempo, que a mãe disse assim, por que que os filhos gostam mais... já abri outra. Por que que os filhos gostam mais do pai, mesmo com o pai pisando na bola, mesmo o pai marcando de vir e não vem, mesmo o pai sendo negligente, mesmo o pai sendo irresponsável? Por que que os filhos gostam mais do pai do que da mãe? Aí a gente precisa olhar para o nosso ciúme, para a nossa inveja, para a nossa baixa autoestima, para a nossa falta de amor próprio, para a nossa falta de amor com os filhos. Porque primeiro, quem foi que disse que os filhos gostam mais do pai? Quando eu faço esse tipo de pergunta, eu tô me colocando abaixo. Gosta mais do pai e gosta menos de mim, porque eu sou a mãe chata. Eu sou a que cobra, eu sou a que coloca para escovar o dente. Oi, Cíntia. Gente, a Cíntia me conhece há uns 30 anos só. Tudo bem, Cíntia? Ai, 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 gente. Então vamos lá. Por que que o pai ele é tão especial? Por que que é tão mágico encontrar um pai no divórcio? Porque o pai passa a ser visita. O pai é aquela pessoa que eu só vejo a cada 15 dias. O pai não mora mais na minha casa. Encontrar o pai é um grande evento. E se encontrar o meu pai é um grande evento, eu fico muito empolgado. Eu fico muito animado de encontrar esse pai. E se eu sou uma mãe mal resolvida, insegura com relação a isso, eu acho que as crianças fazem uma grande festa quando elas vão encontrar o pai. Então não tem isso de gostar mais do pai, mas encontrar o pai acaba sendo um evento no divórcio, porque o pai agora ele é uma figura que aparece menos. E quando eu sinto que as crianças gostam mais do pai, eu preciso olhar para minha criança, eu preciso olhar para o meu ciúme, para o meu ressentimento, para a minha falta de amor. Gente, o mundo é abundante de amor. As crianças têm amor para todo mundo. As crianças amam de uma maneira tão especial as mães, que eu atendo casos em que mães abusaram fisicamente, psicologicamente dos filhos, e os filhos estão ali amando essas mães. Então ninguém rouba o lugar de uma mãe, mas no coração de uma criança tem espaço para uma mãe, para um pai, às vezes para uma madrasta muito legal, às vezes para um padrasto muito legal. E o mundo é abundante. E quando a gente acha que vai faltar amor, a gente está vibrando na escassez e não na abundância. Vamos começar a pensar nisso. Eu coloquei em caixinhas aqui essa semana. Ai, Sônia, eu lamento que a gente não tem mais aquela família e nós éramos uma família. Se você quer ter uma família, você vai ter uma família. O mundo é abundante. Ai, Sônia, mas agora eu não tenho mais o amor dele. Procure um outro amor. O mundo é abundante. O mundo é abundante de amor. Tem muita gente procurando amor nesse mundo, tá bom? Deixa eu ver aqui a Belinha. Tenho sido muito exigente com a minha filha de 8 anos. Tenho que melhorar com urgência. Tem sim. Tem que melhorar, tem que sair. A Françoise Douto chama isso de adestramento. É forte, né? Mas ela chama de adestramento. E eu vou trazer essa pergunta aqui que casa com o que você está trazendo. Olha aqui. Ela estava aqui na live, não sei se ela ainda está. Ela disse aqui. Filho de 12 anos, essa pergunta mexeu comigo. Filho de 12 anos foi morar com o pai e não gosta de vir me ver. Sinto-me despedaçada. O pai deve ser narcisista. Olha aqui. Não importa se o pai é narcisista, bipolar, milionário, o pai é legal, o pai é só... Não importa. O que o pai é com o filho, não importa. O que é que essa mãe precisa focar? Na relação dela com o filho. Então, a Belinha, quando você é muito exigente com uma criança de 8 anos, em que os pais acabaram de se separar, você está distanciando a criança de você. Olha o que eu falei. Nosso maior inimigo não é o pai. Nosso maior inimigo são as nossas sombras. Nosso maior inimigo é a nossa insegurança. Nosso maior inimigo é a nossa falta de terapia, a nossa falta de clareza, a nossa falta de amor próprio.
E se eu tenho tudo isso mal resolvido no meu coração, como é que eu vou me relacionar bem com os outros, com meu filho de 12 anos, se eu não tô bem resolvida comigo, Abelinha? Tá? Então, você precisa, sim, sair desse lugar de mãe dura, de mãe punitiva, entender que o filho do divórcio, ele precisa de oxigênio, ele precisa do seu amparo, ele precisa do seu amor, para que você não tenha que passar por uma situação como essa. Ai, Sônia, né, Laís? A Laís é aqui da Jornada da Mãe Solo, é uma querida da Jornada da Mãe Solo, participa ativamente da jornada. A Laís teve várias viradas de chave na vida dela. A Laís aqui na Jornada da Mãe Solo percebeu que era dependente emocional. A Laís mudou a conduta dela com os filhos. A Laís também tinha medo de perder o amor dos filhos. E a Laís hoje é uma mulher, uma mãe solo poderosa, né, Laís? Tão mais resolvida, tão segura de si. E tudo isso é possível quando a gente troca com outras mulheres, quando a gente se acolhe, quando a gente se ajuda, né? O que eu tenho para dizer para essa mãe, especialmente, né, Laís, colocando aqui, ó, muitas viradas. Eu sou outra mulher e os meus filhos foram salvos por essa transformação. Eu fico muito emocionada. A Laís é mãe de gêmeos, gente. Ela tem dupla jornada como mãe solo. Ela tem 2 filhos. E houveram várias viradas de chave, até com relação a como as crianças chegavam da casa do pai. Como é que eu me comporto se de repente a criança está dizendo que gosta do pai? Não tem problema nenhum gostar do pai. Pode gostar do pai, pode gostar do cachorro, da vizinha. E gosta de mim também. E cabe amor, né? E se eu, de repente, estivesse na situação dessa mãe, que o filho foi morar com o pai, agora eu vou fazer a advogada do diabo, Laís. Agora eu vou fazer a advogada do diabo. Ó, eu conto isso só para as minhas alunas lá na jornada, vou contar para vocês, né? Vire a mãe legal do final de semana. Vire a mãe legal do Instagram que tira fotos, que dá sorvete. Não é para estragar a criança, mas faça desses finais de semana, a cada 15 dias com seu filho, finais de semanas inesquecíveis. Aproveite cada segundo que você tiver com seu filho e eu tenho certeza que essa conexão, que esse amor pode ser resgatado. E repare o que você causou no teu filho, porque tem dor, tem um rastro de muita dor nessa tua fala. E para as mães que ainda têm seus filhos no divórcio, fica o alerta. Os filhos podem pedir para ir morar com seus pais. E isso vai depender da gente, não depende da criança. Mãe feliz, filho feliz. Obrigada por me dar o norte. Nós, mães no divórcio, ficamos perdidas. Meus parentes dizem que devo proibir as minhas filhas de ver as gêmeas, minhas filhas, mas graças a Deus eu coloquei no lugar das crianças. Que bom! Tem muita gente pitaqueira por aí, muita gente dando pitaco. Assim como você estava grávida, um monte de gente dava pitaco. Quando você separa, um monte de gente dá pitaco. Quando você casa, um monte de gente dá pitaco. Para de escutar o pitaco de quem não sabe o que é calçar os seus sapatos, o que é calçar os sapatos de filhos no divórcio. Só quem vive essa dor sabe o que é estar no divórcio. Faz sentido? Tá? Bom, o tempo tá acabando. Eu tô com fome, preciso jantar, preciso comer alguma coisa. Além do divórcio com 2 crianças pequenas, tenho que me dedicar ao estudo. Sim, mas você faz muito bem se dedicar para o concurso. Porque agora é você e você, bonita. Somos nós e nós. Temos contas para pagar e filhos para sustentar. Então, a gente precisa estudar para concurso, precisa ler, precisa estudar para ser mãe no divórcio, precisa garantir a sua empregabilidade. Precisa, faça. Isso é fundamental, tá? Semana que vem, às 20, tem live. Eu conto com a participação de vocês. Convidem pessoas a participarem. Antes de entrar nessa live, eu fui agraciada. Entrei aqui no Instagram, batemos os 28 mil seguidores. Esse trabalho está crescendo e é claro que eu sou grata a todos vocês que já me seguem. Laís, que já está aqui comigo um tempão. A Ju, que está aqui comigo um tempão. E outras mães. A Joelma, que está aqui comigo também de Belo Horizonte. E várias outras pessoas que eu conheço, a Cíntia, a Márcia, todos vocês que tiraram um tempinho aí da vida de vocês para passar aqui, me dar um oi, fazer esse Instagram crescer. Eu quero agradecer a participação de vocês. Mais uma vez, dia 30, vai ter um evento especial que é como não perder a guarda do seu filho. Com muito mais do que eu falei aqui, eu vou falar sobre relacionamentos,
sobre qual é o momento de apresentar o namorado para o seu filho, como que você faz isso, como que você conta o divórcio para o seu filho, se você já contou errado, como é que você repara isso? Eu vou trazer muito conhecimento, muita coisa bacana para vocês. O evento vai acontecer dia 30, fica de olho. Eu abri um grupo para que vocês fiquem ali numa lista de espera e quem quiser entra no grupo, mas eu conto aí com a participação de vocês. Aproveitem, tem vídeo todo dia agora, compartilhem, curtam e deixem os comentários de vocês. Obrigada, meus amores, obrigada, Laís, pela ajuda aí com o tempo. Obrigada, até terça-feira que vem. Tchau, tchau. Obrigada.